Boa noite, irmãos. Às vezes vocês me veem aqui e às vezes não, né? Nunca sabem se eu estou por aqui ou não. Isso tem a ver com as minhas responsabilidades atuais, com a Missão Batista Livre, por ter sido colocado como diretor regional para a América Latina e para a África. Isso tem exigido que eu viaje mais, então eu tenho estado ausente, viajando para diferentes países aí. Só explicando um pouquinho, eu vou primeiro falar um pouco das minhas duas últimas viagens, só dar algumas informações, uma pincelada aí dessas duas últimas viagens, mas só dando uma explicação para os irmãos, o tipo de trabalho que eu estou fazendo é um trabalho mais de onde nós temos missionários ainda, onde a Missão Batista Livre tem missionários, estou fazendo um trabalho de supervisão dos missionários no campo. Onde já não temos mais missionários e as igrejas estão andando com os próprios pés, assim por dizer, estou fazendo uma visita anual e participando com os líderes das igrejas nesses países, conversando um pouco com eles sobre planos, estratégias, as necessidades deles, porque a missão ainda mantém contato com esses países, apesar de não manter mais missionários vivendo nesses países, ainda mantém um contato com eles e temos alguns programas que estamos ajudando as igrejas nesses países a desenvolverem. Então, uma viagem anual para fazermos uma avaliação dos projetos, ver a possibilidade de novos projetos, participar das reuniões das associações nesses diferentes países. Então, isso tem exigido um pouco de viagem, algumas viagens da minha parte. Isso. Vamos começar com a Costa do Marfim. Em agosto, eu estive na Costa do Marfim. Eu e a Rejane, nós moramos na Costa do Marfim durante muitos anos, fomos para lá em 85 e trabalhamos lá até estourar a Guerra Civil em 2002. Então, temos um conhecimento do país, temos um conhecimento de muitas das pessoas que moram ali. E em agosto eu cheguei lá acho que foi uma sexta-feira à noite. No sábado, nós passamos o dia todo viajando para a cidade de Buna, que fica bem no nordeste do país ali, umas estradas muito ruins, por isso que demora muito para chegar lá. E no domingo, nós passamos o culto na igreja de Buna, casa cheia, gente muito animada. Eu queria até passar uns videozinhos para vocês verem uma parte do louvor deles, mas quando trouxe para cá, no meu computador deu certo, trazendo aqui para a igreja não deu certo, né? Então, infelizmente não vai dar para ver o videozinho, mas os irmãos vão ter uma ideia aí pelas fotos que estão ali. Me pegaram ali na hora também para participar da apresentação de uma criança, e eu tive o privilégio então de fazer a oração de apresentação dessa criança a Deus. O pastor que está segurando o bebezinho é o diretor do nosso Instituto Bíblico na Costa do Marfim. A Costa do Marfim tem um Instituto Bíblico, então, que está formando pastores para as nossas igrejas, não está conseguindo formar suficientemente para todas as igrejas que estão sendo plantadas. E graças a Deus esse é um bom problema, né? Mas estamos orando para que mais pessoas sejam chamadas por Deus para se prepararem para o ministério. Essa igreja também tem um culto infantil durante o culto principal para os adultos. Eu fui fazer algumas fotos, tinha também um videozinho deles, mas infelizmente hoje não vai dar para passar o videozinho. Tá no YouTube, se vocês tiverem interesse, procura o meu nome lá no YouTube, vocês vão ver alguns vídeos ali que eu fiz enquanto estava na Costa do Marfim. De lá nós seguimos para a cidade, ou a vila, agora é a cidade de Doropô. Doropô foi o local onde nós
passamos a maior parte do tempo, quando estivemos na Costa do Marfim, fica aproximadamente 600 quilômetros da capital, e esta é a igreja de Doropô, e foi nesta igreja que foi realizada a associação. Então, as igrejas mandaram representantes para a associação, e os negócios da igreja, o planejamento e tudo foi feito ali. Vocês estão vendo o presidente e vice-presidente da associação. Durante a reunião da associação tivemos alguns cultos com louvor também. E esse aqui foi as condições ali da nossa cozinha e refeitório, né? Tinha ali a cozinha ao ar livre, ao estilo africano mesmo, como eles preparam, e depois a gente passa no buffet ali para pegar a comidinha e comer embaixo da árvore, né? Eram as condições locais para a comida durante a associação. Aí tem outras fotos das reuniões de alguns comitês, comunhão, até um estacionamento para motos. O hospital também fica na cidade de Doropô. Temos um hospital Batista Livre ali. Foi implantado pela missão no começo dos anos 60, e depois, em 1998, nós passamos o hospital para a administração dos nossos irmãos africanos, e eles têm administrado, então, durante esses últimos 16 anos. E tivemos que sair de lá em 2002 por causa de uma guerra civil. Teve uma instabilidade de uma década, de, às vezes, guerra civil, às vezes problemas políticos, de eleição, e tudo foi um período muito conturbado, mas o hospital conseguiu permanecer aberto durante esse período. Agora, o que nós temos constatado é que o hospital está precisando de uma ajudazinha, porque a maior parte dos recursos estão indo para pagar os funcionários. E durante esses anos todos, eles não têm podido comprar equipamentos, manter o estoque de remédios, né? Está parecendo a Santa Casa de São Paulo, para os irmãos imaginarem, né? Então, eles estão precisando realmente da nossa ajuda para poder recuperar o hospital, para eles poderem, então, dar uma assistência melhor para a população nesta área. Em Bonducu, que é outro centro onde nós temos várias igrejas na região de Bonducu, nós temos também, a associação está construindo uma escola cristã. Boa parte dos recursos vem das igrejas de lá mesmo. Eles receberam alguns recursos de fora, mas eles mesmos estão fazendo um grande esforço para construir, e o desejo deles é que já comece a funcionar no ano que vem. Estava marcado para começar esse ano, mas é um pouco como o Brasil, né? A gente marca uma data, depois a gente passa mais para frente, né? Então, como ainda não terminou o prédio, então as obras ficaram para terminar no ano que vem, e esperamos que comece a funcionar já no ano que vem. Em Abidjan, nós temos 3 igrejas na capital, Abidjan, e durante o período que estive lá, uma das igrejas estava fazendo a consagração de 2 diáconos, e também fui convidado para pregar nessa ocasião e participar da consagração desses 2 diáconos. Tem havido um crescimento, um bom crescimento da igreja nos últimos anos, mesmo durante o período em que estiveram em guerra civil. A igreja continuou a crescer. Quando nós saímos em 2002, tinha mais ou menos 65 igrejas naquela época. Agora, no relatório desse ano, eles estão com 108 igrejas. E tem havido vários batismos, estão cada ano implantando mais igrejas, e precisamos então continuar orando por eles e ajudando naquilo que pudermos. Depois da minha volta da Costa do Marfim, estava aqui só alguns dias e viajei para o Uruguai no final do mês de agosto, comecinho do mês de setembro. Passei quase uns 10 dias ali. O Uruguai é um lugar bonito. Alguns daqui já foram até o Uruguai, né? É bom para comer churrasco. O churrasco deles é um pouco diferente do nosso.
mas tem coisas muito gostosas para comer lá, né? Uma das coisas que eu gosto de comer é um lanche deles que chama tivito. É um lanche muito gostoso, bem grande. No primeiro domingo que estive lá, participei de um culto de aniversário de uma das igrejas em Rivera. Rivera fica ali na divisa entre o Brasil e o Uruguai. Do lado brasileiro tem Livramento, do lado uruguaio é Rivera. Na verdade é como que uma cidade só que dividida ao meio, né? E do lado uruguaio temos 3 igrejas: a igreja de Santa Teresa, do bairro Santa Teresa, a igreja mais antiga. E nesse último ano eles terminaram a construção de um prédio novo, muito bonito por sinal, até tem ar-condicionado, muito, muito legal mesmo. E foi um culto gostoso com representantes das outras igrejas, e celebramos então os 52 anos desta igreja no Uruguai. Vários grupos cantaram, celebrando a ocasião. O senhorzinho que está mais ao alto ali é o pastor da igreja. Ele tem, não me lembro exatamente a idade dele, mas por volta de 80 anos. E está firme. E o pregador da noite, o pastor Gerardo, que talvez alguns conheçam, ele já foi inclusive presidente da Comunhão Internacional das Igrejas Batistas Livres. No próximo sábado, depois daquele culto, participamos da Associação das Igrejas. Temos 5 igrejas no Uruguai. O Uruguai tem sido um dos países, aliás, 2 países da América Latina com mais de 1 milhão de pessoas. O Uruguai e o Paraguai são os 2 países mais resistentes ao Evangelho. Então tem sido difícil a implantação de igrejas, não só para Batistas Livres, mas para todas as denominações. Mas o país está começando a acordar para o Evangelho. Está começando a haver um interesse pelo Evangelho, e o trabalho evangélico no Uruguai tem crescido um pouco nos últimos anos. Então essa é a associação das 5 igrejas ali no Uruguai, a associação anual das igrejas. Tive a oportunidade de participar dessa associação e me convidaram inclusive para pregar. Uma experiência nova que eu estou tendo agora é pregar em espanhol. Ainda estou aprendendo espanhol, então tive que escrever tudo e suei muito, mas consegui, né? Mas foi um tempo muito gostoso também de comunhão com os irmãos. No domingo, ficamos na igreja de Melo, participamos ali. Alguns conhecem o pastor Julio, que é o pastor dessa igreja em Melo. Eles têm um trabalho muito bonito com crianças. Eles estão trazendo muitas crianças para a igreja. E através desse trabalho com as crianças, pouco a pouco, os pais estão chegando, estão começando a conhecer um pouco a igreja. E estamos orando então que esta seja uma estratégia que pode alcançar os pais dessas crianças, além de alcançar as próprias crianças ali em Melo. Queria então só mostrar um pouco do que está acontecendo em outros lugares, antes de nós iniciarmos a nossa mensagem nesta noite. Passando então para o nosso tema da mensagem de hoje, como o pastor Lucas já disse, nós estamos terminando uma série de estudos sobre polêmica. Né? Na primeira semana foi o rei está morto. Depois, na segunda semana, a morte dos cristãos. Na semana passada, cristãos afirmam: felicidade não é prioridade. E vocês devem ter recebido então o avisozinho que veio através do Facebook, de e-mail, que o nosso assunto para hoje é o poder da fraqueza. Polêmica, contradição, o poder da fraqueza. Mas é um assunto que nós vamos refletir um pouco então nessa noite. Porque nós sabemos que muitas pessoas estão correndo atrás do poder.
Muita gente está correndo atrás de poder, por diversos motivos. Alguns querem dominar os outros. Outros querem o poder para fazer acontecer as coisas. Querem ser ativos, querem fazer acontecer as coisas, e para isso eles buscam o poder. Outros buscam o poder porque veem no poder uma ferramenta para melhorar a sua condição de vida. E podem ter outras motivações também, mas sabemos que muita gente está correndo atrás do poder. Só que existem alguns falsos conceitos por aí, na nossa sociedade em particular, e até dentro das nossas igrejas evangélicas, com respeito a esse assunto do poder, sobre o poder. Existem alguns falsos conceitos e nós vamos ver nessa noite 3 desses falsos conceitos. Pode ser que tenham mais conceitos, mas nós vamos nos concentrar em 3 falsos conceitos sobre o poder. O primeiro falso conceito é que o poder se encontra na política, na riqueza, na posição social ou no diploma universitário. Num desses aí ou em todos eles. O poder se encontra nestes lugares. Nessa época de eleição, é muito descarada essa busca pelo poder. Se faz tanta propaganda para tentar chegar ao poder, através da política. Então a política está buscando um certo tipo de poder. Mas além dessa política eleitoreira, de tentar ter algum poder através da política eleitoreira, existe também, por trás dessa política, existe aquela vontade, aquela necessidade, aquele desejo de alcançar cargos, conquistar alguns cargos que são muito cobiçados. Vocês sabem como é que é, né? Tem alguns cargos que são ditos de confiança. Eu desconfio dos cargos de confiança, mas cargos que são ditos cargos de confiança, e nós sabemos que para conseguir chegar nesses empregos, nesses cargos de confiança, que aliás pagam muito bem, e exercem também e deixam a pessoa numa boa posição de poder, tem que ter muita manobra política, tem que conhecer alguém, tem que saber jogar as coisas para conseguir entrar nesses cargos importantes, esses cargos de confiança. Tem muito apadrinhamento, muita manobra que tem que ser realizada para buscar esse tipo de poder. Além desse poder político, nós vemos que as pessoas que têm muito dinheiro, os ricos, eles costumam muitas vezes usar o seu poder econômico para pressionar, para conseguir o que querem. Eles usam o seu poder econômico para tirar alguma vantagem econômica. E para isso eles exercem pressão sobre as pessoas, exercem pressão sobre certas instituições, exercem pressão até sobre o governo, para conseguir o que querem. Por causa do seu poder econômico, eles têm muita influência e exercem muita influência. Temos também o status da posição social, ou da posição hierárquica, seja dentro de uma instituição ou dentro de uma sociedade. E esse status, muitas vezes, ele é usado como ferramenta para obter alguns favores, para exercer alguma influência. Já ouvimos falar do tráfico de influência, que é ilegal, mas que acontece.
Vocês já ouviram aquela frase, talvez alguém já falou para você, ou então você já ouviu a pessoa falar para outra pessoa, você sabe com quem está falando? Como se eu sou alguém, e por causa de quem eu sou, você tem que abrir as portas para mim. Procuram exercer o poder através da sua influência, pela sua posição social ou hierárquica. Muitos buscam o poder e a autoridade através de um currículo que é bem recheado de diplomas ou de certificações. Mas pensa bem comigo, quando estamos falando dessas áreas do poder através da política, da riqueza, da posição social, ou de um currículo bem recheado de diplomas, essas posições são limitadas. Elas não estão abertas para todos. São posições limitadas. Se nós olharmos para o poder dessa forma, isso significa que poucas pessoas têm acesso ao poder. Poucos têm acesso ao poder e muitos se sentem totalmente sem poder. Poucos têm muito poder e muitos se sentem totalmente sem poder. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos um cenário diferente. Nós vemos um cenário que mostra que esse conceito sobre o poder não é um conceito de poder verdadeiro. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 ao 29. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Vocês viram ali no versículo 26? Quantos aqui se consideram pessoas muito sábias? Não precisa levantar a mão. Não quero deixar ninguém constrangido. Quantos aqui se sentem ser pessoas muito sábias? Imagino que poucos. Quantos aqui acham que são poderosos, que têm bastante poder, que exercem muita influência? Mais uma vez, provavelmente poucos. Quantos aqui são de nobre nascimento? Vocês nasceram numa família, numa daquelas famílias de privilégio, uma daquelas famílias que tem um sobrenome que dá inveja para todo mundo, né? Talvez poucos também. Mas sabe de uma coisa? Deus escolhe trabalhar com aquelas pessoas que em si mesmas não têm esse poder. E isso é boa notícia para nós, não é mesmo? Porque se fosse exigência para fazermos parte da igreja de Cristo, se fosse uma exigência que nós passássemos um exame, que mostrássemos que temos um alto QI, ou que mostrasse que nós temos uma conta bancária muito gorda, ou que demonstrasse que nós somos fulano de tal, que temos um pedigree, talvez nenhum de nós estaríamos aqui. Mas a boa notícia é que Cristo escolheu trabalhar conosco.
Ele escolheu trabalhar com pessoas como nós. Pessoas que não são tão sábias assim, que não são tão poderosas, que não são tão ricas, que não são da alta sociedade. Veja o que o próprio Jesus, durante o seu ministério, fez. Quando chegou na hora dele escolher colaboradores para aquela missão tão importante que só aconteceu uma vez em todos esses milênios, como é que nós escolheríamos? Se nós estivéssemos no lugar de Jesus, quais seriam os critérios que nós usaríamos para escolher 12 discípulos? Certamente, nós teríamos critérios muito altos. Pessoas com boa capacidade de comunicação. Pessoas que fossem ricas para sustentar o ministério. Pessoas que fossem muito inteligentes. Pessoas que teriam influência entre os judeus. Pessoas que teriam influência no Império Romano. Mas não foram essas pessoas que Jesus escolheu. Se nós olharmos as pessoas que Jesus escolheu para trabalhar com elas, escolheu estas pessoas para serem os seus colaboradores, eram pessoas como eu e você. Pessoas simples. Pessoas que não tinham nada de muito especial. Pessoas, aliás, que para muitos eram desprezadas, colocadas lá embaixo. Mas foram estas pessoas que Jesus chamou para trabalhar com elas. E ele dependeu destas pessoas para continuarem a obra que ele começou. Dá até para a gente duvidar se Jesus tinha realmente um bom raciocínio no momento. Será, Jesus, que você sabe o que você está fazendo? Mas foi isso que ele escolheu. E não é só para os 12 discípulos e aqueles daquela época. Aqui Paulo está nos dizendo que ele escolheu para a sua igreja, através dos séculos, através dos milênios, ele escolheu pessoas desse tipo. Pessoas como eu e você. E isso é muito boa notícia para cada um de nós. Deus está chamando pessoas como você. Às vezes nós ficamos lá sentados e achando, eu sou um João ninguém, eu não tenho capacidade, eu não estudei para isso, eu não sei fazer, eu não tenho experiência, isso, aquilo, outro, tenho lá meus defeitos, minhas fraquezas, isso, aquilo, outro, eu acho que eu não posso fazer nada. Mas é justamente você que ele está chamando. É justamente você que ele está chamando. Veja que coisa, parece até contradição. Deus dá poder àqueles que não têm poder. E este é o poder do Evangelho. Este é o poder do Evangelho. Quando ele diz que escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Nós estamos lá para prestar culto a ele. Nós estamos lá para agradecer a ele, louvar a ele, não a nós mesmos. Nenhum outro ser humano. Estamos lá para agradar a ele. E sabemos que nós somos fracos. E sabemos que se Deus está nos usando, não é por causa de alguma coisa que nós tenhamos, que tem algum valor, mas é porque ele escolheu trabalhar através de nós. E o nosso poder vem por causa da nossa fraqueza. Ele escolheu os fracos para demonstrar o seu poder através de nós. O segundo falso conceito que a nossa sociedade passa para nós é que para atingir o poder é necessário você
batalhar, lutar, trabalhar duro, estudar muito, chegar a ser autossuficiente. Para você chegar no topo, tem que lutar. Principalmente se você começa embaixo. Se você começa embaixo, onde nós estamos, então você tem que lutar muito, você tem que trabalhar muito, você tem que estudar muito para chegar no topo. Agora eu vou abrir um parênteses aqui e dizer o seguinte: eu não estou dizendo que o trabalho e o estudo são coisas ruins. Muito pelo contrário, é necessário. Nós temos uma responsabilidade de trabalhar, de estudar e de fazer o nosso melhor. O que eu estou falando aqui é que o conceito de que para atingir o poder nós precisamos fazer isso, nós precisamos nos levantar, né? Tem uma expressão em inglês que diz que nós nos levantamos pelas nossas próprias botas. Quer dizer que nós, lá de baixo, então nós nos erguemos até nós chegarmos ao topo. Esse é o falso conceito a respeito do poder. Temos uma história muito interessante que ilustra isso em 2 Crônicas, capítulo 26, versículos 11 a 16. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número dos soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maazéias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. O total de chefes de família no comando dos homens de combate era de 2.600. Sob o comando deles, havia um exército de 307.500 homens treinados para a guerra, uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedras para todo o exército. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado, e assim tornou-se muito poderoso, e a sua fama espalhou-se para longe. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Nesta época da história de Israel, foi um período de fragmentação da nação de Israel. Durante esse período, houve uma divisão do país em duas nações, na verdade, duas nações separadas, cada uma com o seu rei. E durante esse período, a parte do sul, o reino do sul, Judá, passou por um período em que oscilava entre reis bons e reis maus. E essa designação de reis bons e reis maus que a Bíblia faz é de acordo com se o rei seguia Deus ou não. E esse rei que nós vemos aqui a sua história, o rei Uzias, ele era na verdade um rei bom, um rei que começou bom, um rei que temia Deus, um rei que queria obedecer a Deus, um rei que demonstrou capacidade administrativa para administrar o país de Judá, que era um país pequeno. E nós vemos nessa história, principalmente com relação ao seu exército. Nós vemos que era um exército bem organizado, bem organizadinho. Era um exército que não só era organizado, mas era também um exército bem equipado. Um exército de mais de 300.000 soldados. Para um país pequeno, para qualquer país, 300.000 soldados é um exército de bom tamanho. E esse exército também ele era bem equipado, dizendo que tinha ali para aquela época, né, que foi mais ou menos 2.600, 2.700 anos atrás,
um exército bem equipado com o que eles tinham de melhor na época. Inclusive, fala que tinha um engenheiro que inventou armas novas, armas de ponta que estavam usando no exército. E Deus abençoou esse rei. E esse rei foi um rei bem-sucedido. Foi um rei de sucesso. E vemos que ele começou então a mudar. No versículo 16, aliás, diz o seguinte: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. E ele foi infiel ao Senhor. Uzias se esforçou, ele foi abençoado por Deus, ele se tornou bem-sucedido, e em se tornando bem-sucedido, a sua confiança aumentou, e ele passou a ser autoconfiante. Isso foi o início da sua queda, a sua autoconfiança. Achando, quando ele chegou naquele topo, no pico do sucesso, achando que ele tinha feito tudo por ele mesmo, achando que agora, como ele era bem-sucedido, era forte, poderoso, que ele poderia fazer qualquer coisa, que o exército dele era invencível. E isso foi o começo da sua queda. Será que isso também não acontece com a gente? Será que não acontece com a gente? Sabe aquele projeto que você tem, aquele sonho que você tem? Que quando você começa a pensar em fazer isso, você até treme. Né? O joelho fica assim, trêmulo. Porque, puxa vida, parece um projeto grandioso demais. Parece um negócio difícil, você nunca fez isso antes, você não tem experiência nessa área. Como é que eu vou fazer isso? Mas você começa a trabalhar, você começa a estudar, você começa a montar o seu projeto e lá debaixo de oração, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Não sei como é que eu vou fazer isso, mas me ajuda. E trabalhando, Deus me ajuda. E com fé, e a coisa começa a acontecer, e começa a rolar, e começa a ter sucesso. E você vai indo, a coisa está bombando agora, o seu projeto está bombando, o seu projeto está lá em cima. Adivinha o que começa a acontecer no nosso coração? Eu sou bom mesmo, né? Olha o que eu fiz aqui, olha o meu projeto. Deu certo, eu sou inteligente, eu sei mexer as coisas. Isso aqui agora vai rolar, agora não tem problema, eu posso fazer qualquer coisa agora. Esqueceu de tudo aquilo. Esqueceu do fato de que pediu ajuda de Deus, que Deus abençoou. E quando chegamos no topo, somos autoconfiantes agora, não precisamos mais de Deus. Deus era necessário lá no começo, quando as coisas estavam assim, muito incertas, e a gente não estava com muita confiança, mas agora que a coisa está rolando, não preciso mais de Deus, agora eu toco sozinho. Foi isso que aconteceu com Uzias. Será que isso acontece conosco também? Será que isso não está acontecendo atualmente na nossa vida? Achando que nós podemos chegar ao topo pela nosso próprio modo de fazer, nossa própria inteligência, capacidade. Precisamos de Deus. Precisamos não só no começo, quando a coisa é difícil, talvez mais ainda quando nós estamos no topo e encontramos o sucesso. Aí, mais do que nunca, precisamos de Deus. Sabe que tem muito pastor que se perde assim? Tem muito pastor que quando começa,
tem toda a boa vontade do mundo, todas as boas intenções, faz tudo certinho, tudo direitinho, Deus abençoa o ministério, a coisa começa a ir, começa a crescer, e as pessoas começam a falar do pastor, né? Oh, pastor, nossa, aquele pastor, que coisa, né? E o orgulho vai enchendo o coração, a autoconfiança, não precisamos mais de Deus, eu toco esse ministério sozinho, e lá vem a queda. Ou vem a queda, ou então a pessoa se perde totalmente. Vamos dar uma olhada no terceiro falso conceito sobre o poder. Existe um conceito por aí, e esse aqui é um que realmente está pegando bastante na igreja evangélica. Existe o conceito que para ser poderoso é necessário eliminar as nossas fraquezas e nos concentrar nas nossas forças. Como cristãos, muitas vezes nós não admitimos ter fraquezas. Se você pegar as canções gospel que estão, né, bombando atualmente, se você ouvir os pregadores midiáticos que estão aí na televisão, no rádio e etc., ouvimos muitas pregações e muita letra de música triunfalista, que estão apregoando a nossa vitória, a nossa força e o nosso sucesso. Só para os irmãos terem uma ideia, só para não ficar só na teoria, eu peguei a letra de uma música que diz o seguinte, ó, o título é Mostra a Tua Força. Eu não sei cantar essa música, eu não conheço, não sei cantar, mas eu achei essa música aqui. Vai e mostra a tua força, vai, levante a cabeça, vai, não tema o inimigo, vai, Jesus está contigo. Essa frase está boa. Vai, porque a vitória é tua. Vai, vencendo as barreiras. Vai, ninguém pode impedir. Vai, porque Deus te escolheu para vencer. Essa é uma amostra grátis do tipo de coisa que nós estamos cantando, do tipo de coisa que nós estamos ouvindo dos nossos púlpitos. Mas pastor, qual é o problema com isso? Qual é o problema com isso? Será que Deus não quer o nosso bem-estar? Será que Deus não quer a nossa prosperidade, o nosso sucesso? Não estou dizendo que Deus não quer, mas muitas vezes não da maneira como nós estamos vendo apregoado nas músicas e nas pregações. Porque nós estamos querendo dizer que não tem nada de fraqueza em nós estamos querendo tirar tudo que é fraqueza em nós, eliminar todas as nossas fraquezas. Quando reconhecemos que existe alguma fraqueza em nós, algum problema em nós, então nós queremos eliminá-las. Então nós começamos a orar, tira de mim essa doença, Deus. Começamos a clamar, tira de mim essa doença. Ou então nós reclamamos para Deus, Deus dê um jeito no meu chefe chato. Ele é chato demais, dá um jeito nele, não sei como, mas dá um jeito no meu chefe chato. Um problema é uma pedrinha no meu sapato. Ou então a gente ora, ai Deus, muda a minha esposa, Deus. Ou então as esposas estão orando, Deus, muda o meu marido. Não aceitamos as nossas limitações, não aceitamos os nossos problemas, não aceitamos as nossas fraquezas. Agora aqui mais uma vez eu vou abrir um parênteses. Eu não estou dizendo que nós não devemos orar pelas doenças, eu não estou dizendo que não devemos orar pelos problemas, mas muito do problema está na atitude com que fazemos essas orações. Achando que nós podemos chegar para Deus e exigir isso de Deus e Ele tem que nos atender. Achando que nós temos direitos e Deus tem que tirar tudo isso de nós.
Não chegamos com humildade diante de Deus, colocando os nossos problemas, as nossas necessidades diante dele e pedindo para que ele faça a sua boa vontade na nossa vida. Chegamos com uma atitude triunfalista, achando que nós temos direitos diante de Deus e exigimos que Deus tire essas coisas de nós. E aí é que está o problema. Aí é que está o problema. Tentam nos convencer que o verdadeiro cristão não tem luta com essas questões. E que se nós temos lutas nas nossas vidas e problemas nas nossas vidas, isso é prova de que a sua espiritualidade está lá embaixo. Se você tem problema, meu irmão, é porque você não está com fé, não está confiando. Porque se estiver confiando, é só bênção. Ô glória! Só vitória, só vitória. O verdadeiro cristão seria um super-homem ou uma super-mulher, alguém que nunca é injustiçado, que não sofre nenhum revés ou nenhuma derrota, alguém que não tem problema de dinheiro, alguém que não tem problema com o cônjuge, alguém que nunca tem problema com os filhos, que, enfim, não tem problemas na sua vida. Irmãos, isso está longe do que a Bíblia ensina. E são várias as passagens que nós poderíamos usar para demonstrar isso, mas nós vamos pegar só uma passagem em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10, o apóstolo Paulo está aqui escrevendo. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Interessante. Falando em polêmica, falando em contradição, um texto cheio disso, né? Aqui é o apóstolo Paulo, gente, né? Ele disse que Deus chamou poucos que são sábios, inteligentes, mas o apóstolo Paulo era um deles, viu? O apóstolo Paulo, a pessoa instruída, uma pessoa sábia, uma pessoa que foi grandemente usada por Deus para espalhar o evangelho pelo mundo civilizado da época. Uma pessoa que passou por muitas situações, Deus revelou muita coisa para ele, usou ele como autor de boa parte do Novo Testamento, de mais da metade do Novo Testamento. No entanto, ele tinha um espinho na carne. E aqui nós não vamos desvendar qual era esse espinho na carne. Existem várias teorias sobre o que poderia ser esse espinho na carne. Não sei. Um problema que ele tinha. Um problema que, né, analogia com espinho na carne é alguma coisa que certamente estava sempre incomodando ele. Não sei se físico, um problema físico, se era um problema emocional, não sei. Não vamos especular. Eu acho até melhor a gente não saber. Porque isso demonstra, serve de símbolo, né, para nós lidarmos com os nossos espinhos na carne, sejam esses espinhos quais forem. Mas ele tinha um problema, e ele orou para Deus para que Deus tirasse isso da vida dele. Certamente que isso estava perturbando tanto ele, e ele pediu para Deus: tira de mim, 3 vezes.
Certamente não foi assim, 3 oraçõezinhas assim, rapidinhas, dizendo, Deus, tire isso de mim. Certamente foram períodos de oração que ele teve na vida dele. Mas Deus não tirou isso da vida dele. Porque ele tinha um propósito com aquilo. E aqui também, entendam bem, eu não estou dizendo que todos os problemas na sua vida, tudo que acontece de ruim na sua vida é porque Deus tem um propósito para isso, que Deus mandou isso na sua vida com um propósito. Não é bem assim, isso fica para outra mensagem. Mas, nesse caso, Deus tinha um propósito para que o apóstolo Paulo permanecesse com aquele espinho na carne. Paulo aprendeu uma lição. Quando ele orou diligentemente para Deus eliminar o seu espinho na carne, Deus disse, não. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Ou é suficiente? Paulo não só aprendeu a conviver com essa fraqueza, esse problema, esse espinho na carne que ele tinha, não só ele aprendeu a conviver com esse problema, mas ele disse algumas coisas que são impressionantes. Ele começou a se gloriar alegremente nas suas fraquezas. Vocês viram lá no versículo 9, na segunda parte, ele diz, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. No versículo 10, regozijo-me nas fraquezas. Que interessante. É aqui que nós vemos o poder da fraqueza. É aqui que nós vemos o poder da fraqueza. Porque Deus disse para ele, quando ele orou para que tirasse, Deus falou para ele no versículo 9, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E no versículo 10, pois quando sou fraco, aqui o Paulo dizendo, pois quando sou fraco, é que sou forte. Quando sou fraco, é que sou forte. Novamente, parece uma contradição. A fraqueza traz a força. Mas por quê? Porque a força não vinha dele. Não vinha dos seus próprios recursos, da sua própria inteligência, do seu saber, da sua experiência. A sua força vinha de Deus, ele tinha que depender em Deus. E aí é que está o segredo do poder. É a dependência em Deus. É a dependência em Deus. Aí é que está o conceito correto do poder da vida do cristão. É quando nós não dependemos mais em nós mesmos, de nós mesmos, mas nós passamos a depender dele. E quando nós fazemos isso, ele transforma nossa fraqueza em poder. Transforma nossa fraqueza em força. Porque aí já não dependemos mais de nós, mas ele age através de nós. Tome muito cuidado com os atalhos que nos são oferecidos para fugir das dificuldades. É natural do ser humano fugir das dificuldades. Mas tome muito cuidado com os atalhos que muitas vezes nos são oferecidos, até dentro de igrejas evangélicas. Somos oferecidos alguns atalhos para não sofrer, para não passar por dificuldade, para eliminar os problemas imediatamente. Cuidado com isso. Quando Jesus estava começando o seu ministério terreno, aqui na terra, ele tinha acabado de ser batizado, simbolicamente iniciando o seu ministério, e a primeira coisa que ele fez foi passar para o deserto, e passar um tempo com Deus ali no deserto, e no final daquele período ali no deserto, Satanás veio para ele
E Satanás ofereceu atalhos para que ele não precisasse passar pelo ministério, pela morte que ele sofreria no final daquele ministério, por todo o sofrimento. Ele ofereceu atalhos para Jesus. No primeiro atalho que ele ofereceu foi: faz um milagre aí, Jesus. Faz um milagrinho aí, quero ver. Nada de errado. Nada de errado. O segundo atalho foi: Deus prometeu que Ele vai te proteger. Então, pula de cima lá do templo e deixa que os anjos de Deus te peguem. Deus prometeu, promessa de Deus. Ofereceu um segundo atalho. Milagre, promessa. E o terceiro atalho: eu te dou autoridade. Você não precisa passar por esses 3 anos de ministério, você não precisa morrer na cruz, eu já te dou agora. Você quer um reino? Eu te dou um reino. Eu te dou um reino aqui na terra. Te dou autoridade. Mas Jesus resistiu. Os 3 atalhos. Por quê? Não tem atalho. Ele tinha que passar pelo que ele passou. Ele tinha que passar pelo que ele passou por causa de mim e de você. Irmãos, às vezes não tem atalho para a gente tem que passar por aquilo, mas Deus vai usar aquilo na nossa vida e na vida de outras pessoas. E nós temos que entender isso, que mesmo no meio da adversidade, mesmo no meio do problema, qualquer que seja o nosso espinho na carne, a graça dele basta para nós. A graça dele é suficiente para nós. E não só isso, na nossa fraqueza, ele vai nos dar poder. Na nossa fraqueza, ele vai fazer um trabalho tremendo na nossa vida. Não por causa de quem nós somos, mas por causa do poder dele, que age através de cada um de nós. Então, irmãos, recapitulando, alguns falsos conceitos sobre o poder. É falso que o poder se encontra na política, na riqueza, na posição social e no diploma universitário. É falso que para atingir o poder é necessário batalhar, trabalhar duro, estudar muito, ser autossuficiente. É falso que para ser poderoso é necessário eliminar as nossas fraquezas a qualquer custo e nos concentrar nas nossas forças. Quero convidá-lo a baixar as suas cabeças, fechar os seus olhos. Eu vou fazer algumas perguntas para a sua reflexão. De onde vem o seu poder? De onde vem o seu poder? Onde você espera tirar forças? De você mesmo? Ou você está dependendo de Deus? Será que nós estamos caindo nesses conceitos falsos dos quais nós falamos aqui, esses 3 conceitos falsos? Será que nós somos culpados de pensar dessa maneira e de agir dessa maneira na nossa vida? Qual é a sua estratégia para vencer na vida? Você reconhece as suas fraquezas e depende de Deus para agir através de você, apesar das suas fraquezas, de transformar as suas fraquezas em poder? Qual é o seu espinho na carne? A sua fraqueza? Será que você está aprendendo a conviver com essa fraqueza, entregando ela para Jesus e pedindo que Ele haja
através de você. Senhor, reconhecemos que muitas vezes nós falhamos nessa área. Muitas vezes, Senhor, nós engolimos a isca do mundo sobre o poder. Muitas vezes, Senhor, nós passamos a pensar da mesma maneira que o mundo pensa. Mas, Senhor, a Tua palavra é clara, nos ensina outros princípios que contradizem esses princípios mundanos. Ajude-nos, Senhor, a compreender esse assunto do Teu ponto de vista. Ajude-nos, Senhor, a não só entender isso, mas a colocar isso em prática na nossa vida. Ajude-nos, Senhor, a ter um poder na nossa vida que não seja um poder humano, mas o poder do Teu Espírito Santo, agindo através de nós. Senhor, quantas vezes nós temos sido culpados, Senhor, de pensar, até de dizer às vezes, fui eu que fiz isso, fui eu que fiz aquilo. E nos orgulhamos, esquecendo de tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Ajude-nos, Senhor, a dependermos de Ti em todos os momentos. Nos momentos da dificuldade, como também, Senhor, nos momentos de sucesso, nos momentos em que as coisas estão indo bem. Ajude-nos, Senhor, a nos lembrarmos de como o Senhor tem nos abençoado, de como o Senhor tornou tudo aquilo possível, para que o nosso coração não venha assim soberbecer, mas que sejamos humildes na Tua presença, dependendo a cada dia de Ti, Senhor. É o que oramos no nome de Jesus. Amém.